Olá, gente, tudo bem? Então, hoje resolvi trazer aqui, né, pra gente um assunto meio interessante, né? Sempre falo muito da comunicação animal, né, assim, de uma forma, como comunicar com os nossos pets, né, com os nossos bichinhos que a gente ama muito, né, os nossos cachorrinhos, gatinhos, passarinho, né? Então, sempre falo muito dessa comunicação animal, mas hoje eu quero trazer aqui para vocês a comunicação com animais, como eu chamei, que não são tão fofinhos, né? Porque, assim, a comunicação animal, ela não é a comunicação com o cachorro, ou comunicação com o gato, né? Ou com o peixinho do aquário. Não, a comunicação, na verdade, ela é com qualquer animal, né? Com qualquer espécie. Na verdade, a gente pode até abranger um pouco mais, a gente pode falar da comunicação intuitiva, né? Que ela é o quê? Uma comunicação com qualquer espécie, com qualquer reino, né? Não importa se é um animal ou se é uma planta, né? Eu fiz um post ontem, inclusive, de uma comunicação que eu fiz com uma plantinha, enfim, né? Então não me importa qual animal que você vai comunicar, é sempre possível, né? Claro, existem algumas, vou chamar de hacks, vamos dizer assim, né? Mas é sempre possível ter essa comunicação assim. Então, tem aqui um roteirinho, como sempre, né? Eu gosto de fazer um roteiro aqui para não me perder, porque senão eu acabo falando demais, né? Antes, se alguém não me conhece, vou me apresentar aqui rapidinho, né? Então, eu sou Kellen Zamuner, eu sou taróloga, astróloga e comunicadora animal também, já há alguns anos. Quem me apresentou a esse mundo maravilhoso foi a minha cachorrinha, né, Mel, que hoje ela já está, né, do outro lado, né, já é desencarnada há alguns anos, mas foi através da dor de perdê-la que esse mundo maravilhoso da comunicação se abriu para mim, né? E hoje a minha missão é cada vez mais continuar trazendo esse assunto para o maior número de pessoas, né, para que todo mundo possa ver como é maravilhoso, né, esse mundo. Bom, então eu queria começar dizendo, né, a primeira coisa, eu tenho falado bastante isso ultimamente, eu acho que eu tô até ficando meio chata, mas assim, é algo que eu vou repetir muito, porque eu acho que é de extrema importância, né, que toda a vida importa, né, até por isso que eu quis trazer isso de animais não tão fofinhos, né, porque não importa se é uma barata, se é um homem, se é um cachorro, uma flor, uma pedra, né? Não importa qual é a forma biológica, todos que estamos aqui na Terra, nós estamos aqui com um propósito. Todos nós, estou incluindo tudo que está nesse universo, ele tem uma vida espiritual, né? Então, todos nós somos ali, a gente está igual, né? Claro, cada um num nível diferente de evolução, né? Cada um na sua caminhada evolutiva, cada um num grau diferente de inteligência, né? Mas somos todos seres espirituais, conectados energeticamente e vivendo uma experiência aqui nesse planeta, né? Então, assim, eu gosto de falar isso para quê? Para que a gente desça do pedestal que nós nos colocamos. Em algum momento a gente se achou superior a tudo, né? E a todos que tem aqui nesse planeta, né? E que não é uma verdade. Todos nós, como eu falei, nós temos sim diferentes níveis de inteligência, né? Ok. Mas a nossa base, a nossa formação dessa carne aqui, né, dos ossos, de tudo que está aqui na gente, a nossa base é a mesma de qualquer outro ser, né? Ou até mesmo das estrelas, né? Se a gente for esmiuçando lá, né, nas células, né, nos átomos, a gente vai chegar na mesma matéria, né? Então,
O porquê que é importante falar isso? Porque a base de qualquer comunicação é o respeito, é o olhar pelo outro, né? O olhar para o outro com respeito, com amor, com empatia. Não importa se o outro é alguém todo bonitinho ou se você tem um meio, que coisa feia, né? Que bichinho asqueroso. Não importa, né? A nossa matéria é a mesma, né? Então, essa é a introdução que eu queria dar primeiro, né? Então, vamos parar de filosofar um pouquinho, né? E vamos do que eu realmente gostaria de falar aqui. Por que será, ainda acho que eu vou continuar filosofando um pouquinho, né? Por que será que nós humanos nos achamos no direito de exterminar algumas criaturas, né? Só porque a gente não acha ele tão agradável, né? Eu sei, sabe? Eu entendo, assim, que tem alguns animais, sim, que oferecem risco à nossa saúde, à saúde dos nossos animais, né? Então, assim, eu não tô aqui para dividir, né? Tô aqui só para somar, né? Para multiplicar conhecimentos. Então, eu entendo, né? Eu concordo com algumas ações que são necessárias. Eu entendo que há sim necessidade em alguns momentos, né? De exterminar, né? Alguns que chamamos de pragas, vamos dizer assim. Mas, assim, é sempre interessante a gente tentar primeiro uma abordagem que não seja tão fatal, vamos dizer assim, né? Então, e outra coisa, a comunicação, né, animal, ela não vai garantir 100% que no primeiro momento que você se comunicar com as pulgas ou o carrapato que está ali no seu animalzinho, elas vão pegar, né, a mochilinha e ir embora. Tá? Então, assim, não tem essa garantia. Até porque a pulga, o carrapato também tem o que? Ele tem o livre-arbítrio dele, né? E ele pode escolher correr o risco, né? E continuar ali, né? Bom, então, e como é que a gente faz, então, né? Para fazer essa comunicação, como é que a gente faz para tentar pedir para que esses bichinhos que a gente não gosta muito deles na nossa casa, que eles, tipo, vão embora, né? Nos deixe em paz. Bom, a primeira coisa, né, que é a base de tudo que eu já falei, vou repetir, é o quê? É o respeito, né? É a empatia, é a compaixão. E o animal, ele sabe quando nós estamos sendo sinceros ou não. Então, teve alguém no grupo da vivência, né, que eu fiz, teve alguém que eu contei a história, uma história da barata, que eu vou contar aqui para vocês rapidinho já já. E eu contei a experiência que eu tive aqui em casa com baratas, que funcionou super legal, né? E fiz o post também, e aí essa pessoa, né, uma pessoa me falou depois, eu fiz aqui com os pernilongos, mas não funcionou. Aí eu falei, bom, ok. Mas você realmente sentiu uma empatia por eles? Ou você simplesmente falou, pernilongo, sai daqui porque você tá me enchendo o saco, né? É importante isso, porque imagina que você, vamos falar no nível de humano, que às vezes seja mais fácil de entender. Imagina que tem algum outro ser humano que você abomina, um ser humano que você despreza, né? Você perderia o seu tempo, né? Ou usaria o seu tempo para conversar com essa pessoa, pedindo para ele mudar a vida dele de repente, né? Vamos pensar. Você faria isso? Será que você não acharia que é uma perda de tempo você tentar convencer uma pessoa que você despreza, uma pessoa que você acha que ela é asquerosa, né? Para ela mudar o caminho, sair da sua vida, te deixar em paz, né? E vamos dizer que, você decida então conversar com esse humano. Mesmo você odiando essa pessoa, você decide conversar com ele, fingir que você se importa, né? E falar para ele ir embora. Você acha que ele iria sair? Né? Uma reflexão. Né? Você acha que ele ia dar atenção ao que você está ouvindo? Né? Alguns, de repente, sei lá,
Se você for um bom ator, podia achar que você está se preocupando com ele e ouvir o que você está dizendo. Mas ele ia ter o poder de decidir se ele ia querer ficar na sua vida ou não. Agora vamos trazer isso para os animais, né? Então tá lá aquele bichinho, por exemplo, aquele pernilongo ali voando à noite na sua orelha. Você acorda ali, tipo, irritada e tenta conversar com ele, mas tipo, sai daqui, você tá me enchendo o saco, né? Ou, ó, vai embora pra sua casa, mesmo que você não fale, assim, use palavras bonitinhas. Mas a sua intenção não tá muito bonita. Será que ele vai sair? Será que ele vai dar atenção para o que você está falando, né? Por que isso? Porque muitas vezes, quando alguém está falando com a gente que não está sendo muito sincero, a nossa intuição entrega, né? A nossa intuição diz ali. Agora, mas muitas vezes a gente não percebe que o outro não está sendo tão sincero com a gente. Agora, quando a gente fala de um animal, o animal está todo o tempo acessando o nosso campo mental, né? Então, se você está tentando dar uma ordem para ele, sem ao menos querer entender o lado dele, você acha que ele vai te ouvir? Você acha que o pernilongo vai simplesmente, mandou embora, eu vou embora, né? Não é assim que funciona, né? Como eu falei, eles têm o livre-arbítrio dele. Então, eles sabem da nossa intenção, né? Então, para que funcione a comunicação aí com esses bichinhos, né? Com esses insetos ou com as chamadas pragas, né? Para que tenha uma chance de sucesso, vamos dizer assim, a primeira coisa que a gente precisa ter é o respeito pela outra vida, né? Como eu falei, não importa se é o respeito pela formiga, pelo pernilongo, pela barata, mas a gente precisa sentir uma certa empatia, uma certa compaixão por aquele animal, né? Então essa é a primeira base de qualquer comunicação, seja com um animal, com uma planta ou com outro ser humano, né? Precisa ter esse respeito para que tenha algum resultado. Então imagina, né? Você tá ali, ok, você conseguiu, respirou, se concentrou, ok, sentiu uma compaixão pelo outro animal, né? Não falei, não precisa amar o outro animal, não precisa gostar dele, não precisa achar ele bonito, mas precisa ter esse sentimento de compaixão, de saber que ele também é um ser que está tentando sobreviver nesse planeta doido, né? E que muitas das coisas que está acontecendo nesse planeta hoje fomos nós que causamos, né? De repente, a barata estava bem lá no cantinho dela, mas com todo o desequilíbrio que o homem vem promovendo, hoje elas precisam, de repente, evadir para nossa casa, né? Então, assim, é importante ter isso em mente, ter essa consciência, né? Ok, então, ok, você viu, vou usar o caso da, sei lá, vamos usar a barata, né? Você viu ali, não, como eu falei, não precisa achar ela linda, não rei de amores, não, mas ter a compaixão de que ela tá ali por alguma razão, né? E aí, mentalmente, né? Se você conseguir se colocar calmo, a mente, tipo, sem pensamento, sem agitação, né? Um estado calmo mesmo ali, você pode o quê? Se apresentar para esse animal, né? Falar quem você é, falar de repente que ali é a sua casa, né? E tentar estabelecer essa conexão, né? E a partir daí, ir perguntando para ela, né? Para ele, para o inseto, para o animal que está ali, o porquê que ele está no seu ambiente, o porquê que ele está fazendo ali, né? Qual o propósito dele na sua casa? O que levou esse animal a chegar até você? Claro que para você conseguir ouvir o animal, aí a gente precisa, né, de muita prática, né, da prática de comunicação. Mas muitas vezes, se você tiver o animal ali na sua frente, conseguir estabelecer pelo menos essa conexão de vibração energética, né, com que ele sinta que você tem ali uma simpatia por ele, às vezes isso já é suficiente para ele parar assim e falar, opa, aqui eu senti uma energia boa, né? Tem alguém que olhou para mim, que me enxergou, e não que tá afim de me dar uma raquetada, né? Então, isso já é um ponto muito importante, porque tem alguém reconhecendo a vida dele, né? Tem alguém ali entendendo que ele não é um ser asqueroso, ele é um ser que está tentando sobreviver. E aí, mesmo que você não consiga ouvir a resposta dele, né? Você pode ir perguntando mentalmente, pode usar a sua voz,
né? Mas desde que você se mantenha calmo. E aí você pode, como eu falei, mesmo sem receber a resposta de volta, né? Porque aí precisa desenvolver um pouquinho aqui as habilidades mentais. Você pode dizer para ele explicar que o ambiente ele não é um ambiente seguro, né? Que infelizmente ele traz algum risco aí para sua família, né? E em contrapartida, ele vai estar também correndo um risco de acabar sendo morto, né? Mas não falar isso num tom de ameaça, né? Como o caso do Pernilongo, falar, ó, sai daqui, senão você vai morrer. Não, aí, tipo, muito provavelmente ele não vai, porque quem gosta de receber ordem? Fala pra mim, você gosta que alguém te dê ordem? Ó, sai daqui, senão eu vou te bater. A gente pode até sair por medo, mas não significa que a gente não vai voltar. Na primeira oportunidade, de repente, a gente vai lá voltar, né? Só para desafiar. E o animal também tem isso, então ele não gosta de ser ameaçado. Mas se ele entender, sentir uma sinceridade em você, pode ser que tem chances dele tomar o rumo dele para casa dele, tá? E aí é interessante, se você conseguir sentir uma resposta dele, digamos que você pergunte, né, por que você tá aqui, né, para um animalzinho aí que apareceu na sua casa, né, tipo para as formigas, por exemplo. Se você conseguir sentir delas que elas vieram por um alimento, você pode oferecer a elas o quê? Um alimento fora da sua casa, né? Explicar para ela, olha aqui, infelizmente não é um ambiente seguro para você. Nós vamos estar colocando, por exemplo, veneno, né? E isso vai fazer com que vocês acabem morrendo. Então, que tal se eu colocar um pouco de alimento fora para vocês? Que tal se vocês voltarem para sua casa sã e salvo, né? Então, assim, é interessante estabelecer uma conversa. Mas, é claro, aí você vai precisar ter essa habilidade de ouvir, né? Então, vou contar o caso que aconteceu comigo, que eu acho que, de repente, pode te dar aí uma visão melhor, né, de como fazer. Então, um tempo atrás, a gente estava tendo bastante problemas com baratas aqui no meu banheiro, né? Tem um ralo ali específico, não só, tem um ralo e tem um cano, são 2 pontos de entrada de barata no banheiro. E estava incomodando, porque era uma coisa constante, todo dia, principalmente à noitinha, elas apareciam aqui. Principalmente a hora que você ia tomar um banho, abria o box, ela pulava, né? Então, assim, a gente tava assustando, né? Não é um animalzinho que a gente acha tão agradável. Eu tenho gato aqui em casa, então os gatos sempre acabavam pegando, né? Tem 2 gatinhos, então sempre acabavam pegando a barata e assim, era bem desagradável a gente encontrar barata morta toda manhã. Enfim, aí um dia eu resolvi assim, tentar entender essa barata, né? E foi bem interessante. Não é algo que não é um animal que eu me simpatizo muito, né? Mas aí um dia ela apareceu, né? Tinha acabado de dar banho na minha filha, a hora que fui pegar a toalha, ela estava na toalha, enfim, foi assim uma gritaria no banheiro. Tipo, eu não tenho medo, mas a minha filha se assustou, aí eu gritei e a criança gritou e o gato veio. Olha, foi uma confusão. Eu fiquei com dó da barata. Honestamente, eu fiquei com dó da barata, porque ela corria meio desesperada. E aí a criança, minha filha, gritava, porque não sabia onde que a barata estava indo, enfim, foi uma coisa cômica. Porém, eu acredito que tenha sido muito assustador para o animalzinho, né? Se a gente olhar o nosso tamanho, até o tamanho de um gato, eu tenho um gato de 8 quilos, gente. Para uma baratinha desse tamanho, então só com o gato já ela teria assustado. Imagine com 2 pessoas berrando, né? Ok, fechei a porta do banheiro, fiz o que eu tinha que fazer, voltei. Voltei e lá estava a pobre da coitada lá no teto. Eu respirei, né? Falei, não, vamos conversar. E me deu essa vontade de tentar entendê-la. Uma vontade genuína, né? Uma vontade por respeito. E aí, estabeleci uma conexão com ela, me apresentei e foi, assim, muito interessante, porque no mesmo instante, essa barata mexeu a anteninha, né? E de uma forma que eu nunca tinha visto. Então, para mim, eu entendi aquele momento que ela tinha me notado, vamos dizer, né? Que ela tinha notado que eu estava vendo ela, que eu estava olhando para ela com respeito, que eu estava enxergando ela como um animal que também está tentando sobreviver aqui nesse mundo doido. E aí, eu disse a ela
o porquê, né? Eu falei assim, eu gostaria de entender, né? O porquê que vocês estão vindo para cá, né? O que tá trazendo vocês para cá. E eu ouvi muito claro, tipo, porque tá quente. Isso é o que a gente faz, a gente vai buscar um ambiente mais úmido, um ambiente que seja mais agradável, né? Então, como eu falei, cada animal ele tem o seu nível de inteligência, então não dá para esperar que o animal vai te responder com palavras bonitas, né? Porque o nível de comunicação da barata não é o mesmo que a gente tem, né? Não é essa linguagem rebuscada, mas ela me deu bem essa coisa, tipo, é o que a gente faz, né? A gente busca ambiente para sobreviver. Enfim, e o que eu fiz, honestamente, com todo o meu coração, eu expliquei a ela que ali não era um ambiente seguro, né? Que eu tinha um animal em casa e que o animal poderia atacá-la, que ela poderia acabar morrendo, né? E que se ela gostaria, né, de continuar a sobrevivência dela, o melhor é que ela voltasse e procurasse um ambiente externo, não dentro das casas, né? Porque não era seguro para ela, né? Enfim, foi tudo, como eu falei, com muito respeito, com muita compaixão, com muito entendimento de que aquele ser estava lutando pela vida dele também. E eu pedi que, se possível, que ele voltasse pelo mesmo lugar de onde ele tinha saído. Né? Eu falei, olha, eu vou fechar a porta para que você não corra o risco, né, do meu gatinho pegar você. E você tem aí o tempo necessário para que você volte. Bom, acredite se quiser, as baratas não apareceram mais, tá? E já tem, acho que quase um mês que isso aconteceu e tá fluindo muito bem. Então, a minha dica para vocês é, né? Tem algum animal que não é do seu agrado, que tá incomodando, né? Tente trazer isso, tente olhar as coisas pelo ponto de vista dele, né? Tente entender, como eu falei, que ele também é um ser espiritual, que ele é feito da mesma composição que você, né? Que nós não somos superiores a nada, né? Pelo contrário, nós estamos aqui nesse mundo também tentando sobreviver, mas pior, a gente está destruindo o mundo talvez que já era deles, né? Talvez esses animaizinhos já estavam aqui antes de nós. E nós estamos causando um desequilíbrio muito grande à medida que a gente passou a desrespeitar as outras vidas, simplesmente por achar que somos superiores, né? Que somos mais inteligentes, que nós merecemos mais estar aqui do que o outro, que não é verdade, né? A gente acho que ainda tem chance de consertar esse planeta, a gente ainda tem chance de ter um mundo maravilhoso aqui, de paz, de harmonia, mas precisamos olhar as outras vidas com respeito que elas merecem, né? Todos estamos aqui lutando para sobreviver, tá bom? Então, se ver um animalzinho, né, que não tá muito legal, um animalzinho que de repente você acha que é uma praga, né? Eu entendo que de repente se você tem cachorro, gato e tem pulga, carrapato, né? Nós vamos ter de repente que usar realmente de medidas de extermínio, né? Eu acho que não é sempre que dá pra gente ir numa coisa muito amigável, principalmente se estiver trazendo risco aí para vocês. Mas se é casos de formiga, barata, aranha, esses animais que de certa forma compartilham a casa com a gente, eu acho que vale a tentativa, né, de tentar entender esse animal e proporcionar para ele um ambiente externo melhor do que interno, tá bom? Então esse é meu recado hoje. Qualquer dúvida pode entrar em contato, pode me mandar mensagem, que eu vou ter o maior prazer em explicar melhor para vocês, tá bom? Então tenha uma ótima terça-feira, muito obrigada, um beijo.